Hoje eu vou apresentar o meu trabalho de doutorado, focado principalmente nos motivos para a prática de atividades físicas. E a minha orientadora é a professora Yaroslava, mais conhecida como Yara. E eu não poderia deixar de reiterar os agradecimentos que eu fiz no manuscrito, na tese. Acho que todo mundo que está aqui hoje eu agradeci de alguma maneira, mas principalmente a banca pelo tempo, por aceitar que é sempre difícil, né, com as agendas que eu sei que os professores e professoras têm de sempre corrida. Então, eu agradeço e com certeza será mais um dia de muito aprendizado. Só para contextualizar um pouco, esse trabalho ele é fruto dessa intersecção entre o meu curso de graduação, que eu fiz lá na curso de Educação Física e Saúde, antigo Ciências da Atividade Física, e, e agora a minha pós-graduação aqui na Psicologia. É uma intersecção porque o projeto junta as duas áreas e tem esse foco da saúde justamente, acredito que é uma grande contribuição do meu curso da minha graduação. E também tive alguns anos de bolsa da FAPESP, então eu registro também esse apoio. Trata-se de um trabalho que está estruturado em forma de artigos. A tese está em formato de 3 artigos, sendo um deles a gente já publicou no ano passado na revista Psicologia USP. Esse segundo está submetido na Frontiers in Psychology, inclusive com um parecer já recebido. Eu acredito que se o outro for na mesma linha, a tendência é que no começo do ano que vem a gente já consiga confirmar a publicação. E o terceiro estamos retomando depois de mais ou menos uns 2 anos e meio parado, devido a uma mudança de prioridades, outros desafios que foram aparecendo. Mas acredito também que retomando, pretendo, já retomamos algumas semanas depois desse tempo parado, e até dá para ver que na tese ele é o que está um pouco, dá para ver que ainda não precisa um pouco de mais melhorias, né? Fizemos um pouco de forma com pouco tempo, né, nas últimas semanas, mas pretendo ano que vem deixar junto com a IARCA e demais coautores em formato bem satisfatório para ser publicado, e a gente tem em mente a revista do Personality and Individual Differences. Eu até, por recomendação da professora Yarka, eu também queria destacar um pouco que, apesar do corpo da tese ser formado pelos 3 artigos do slide anterior, eu também participei de outras atividades aqui importantes. Queria destacar, por exemplo, essas 3 publicações, sendo uma delas em conjunto com um grupo de gêmeas. Nos meses que eu participei, acompanhei o grupo. Então é um capítulo de livro, e as outras 2 foram confirmadas nesse ano, as publicações. Um artigo sobre razões para as pessoas estarem solteiras em intercultural em diversos países. E o terceiro é um artigo um projeto de vários laboratórios, Psychological Science Accelerator, que aí replica várias pesquisas, e a gente, nosso laboratório participou dessa. Tem até aqui a gente aqui 128 a 130, bastante gente participou desse trabalho.
Queria destacar também que eu participei como monitor das principais disciplinas da minha linha de pesquisa dentro do programa em que eu estou inserido, disciplinas essas em 2019. Antes eu tinha assistido como ouvinte até para me preparar para a seleção. Agora, entrando na, na parte mais específica do trabalho, eu começaria destacando a teoria da autodeterminação, porque ela é muito usada em diferentes áreas, inclusive a de atividades físicas. Eu acredito que a maioria das pesquisas na área de atividades físicas que foca em motivação se referencia nessa teoria da autodeterminação. Então não poderia deixar de falar sobre ela, ainda que ela não tenha, seja interdisciplinar, mas não, e, embora não profundamente evolucionista, conversa com diversas áreas e eu considero inclusive a evolução também. Alguns destaques dela é que ela popularizou bastante esses conceitos de motivações intrínsecas e extrínsecas, e além disso propõe que esse processo, que a motivação é um processo em que há uma variação desde um estágio em que os níveis de autonomia são bem baixos até um em que ela fica em níveis mais satisfatórios e relacionados ao bem-estar. No contexto das atividades físicas, há alguns questionários que foram desenvolvidos e eu utilizei um deles que foca principalmente nesses cinco subescalas, sendo que vão desde as mais, considero mais extrínsecas, busca por saúde, condicionamento físico, aparência, indo até as mais intrínsecas, de interesse, prazer, competência. Agora, entrando um pouco mais na parte evolucionista, eu não poderia deixar de destacar a contribuição do professor Cesarades, pelo seu pioneirismo, até porque no começo dos anos 80, inclusive essa teoria da autodeterminação ainda estava sendo desenvolvida. Mesmo antes disso, ele já escrevia sobre o assunto com tem esses dois capítulos que foram, acredito, publicados em forma de artigos, dessa coletânea organizada pela professora Patrícia e professora Paula. Então ele já falava nessa época de motivação extrínseca, intrínseca e diversos outros aspectos que eu levei em consideração principalmente para preparar minha fundamentação teórica, sobretudo na parte introdutória da tese. Outra teoria importante da motivação, aqui já bem evolucionista, foi formulada pelo Kenrick, que também é bem importante na área. Ele fez uma revisão da pirâmide de Maslow. Maslow publicou há muitos anos um modelo teórico de necessidades fundamentais ligadas à motivação, só que esse modelo de pirâmide ele ficou muito esquecido, até na psicologia em geral. E aí esses autores, Kenrick e colaboradores, eles fizeram uma retomada, principalmente levando em consideração a teoria da história de vida evolucionista. E eu faria dois destaques dela, que o primeiro é que a autoatualização no modelo de Maslow ficava no topo. Aí eles tiraram um pouco esse protagonismo da autoatualização e deram mais ênfase aos aspectos ligados à busca, retenção de parceiros e também cuidados parentais. E, pelo menos por meu conhecimento, foi muito pouco utilizada no contexto das atividades físicas. Outro tópico importante da tese é o estudo das diferenças entre sexos, que na perspectiva evolucionista foi considerada
em estudos da área, só que eu destaco que é principalmente para os esportes. E como eu vou falar daqui a pouco, seria importante, pensando no meu propósito de fazer algo mais voltado à promoção da saúde, seria importante expandir a outras categorias, porque os esportes eles têm uma abrangência considerável, mas se pensar só em esportes, muita coisa fica de fora. E outra parte importante é no nosso contexto cultural, ecológico, porque esses autores fizeram com outras culturas, outras amostras. Seria importante ver na nossa também, nas nossas, né? Porque a variação no Brasil é bem grande também. Como eu disse, há bastante foco nos esportes e no sentido de categorias, de pensar formas de se definir atividades físicas, os esportes, juntamente com os exercícios, é, tratam-se da divisão mais comum, a forma mais comum de classificar atividades físicas. E esses autores, Frederick e Ryan, já há algum tempo falaram, e eu considero ainda uma discussão ainda importante, apesar de fazer algum tempo, porque eles, no artigo deles, que foi muito importante também para a minha preparação, eles diziam que era importante que para expandir o entendimento sobre a motivação para a prática de atividades físicas, seria importante analisar mais categorias, formas mais detalhadas de classificar as atividades físicas. E eu pensei, então, no conceito de práticas corporais, que eu tive contato em algumas disciplinas na graduação, que ele é proposto de forma muito, vem sendo proposto de forma crescente em estudos, principalmente autores e autoras do Brasil, mas ainda de forma muito variada. E aqui eu pensei uma forma, até pensando nos conceitos, nos conceitos de cada um desses tópicos, uma forma de integrá-los. Porque alguns autores pensam em práticas corporais como uma alternativa crítica ao conceito de atividades físicas ou até sinônimos, ou até sinônimo. E aí eu pensei de um modo um pouco diferente, que é uma forma mais integrativa. Então, não jogar fora essa divisão esportes e exercícios, mas contemplar também práticas corporais como uma categoria de atividades físicas. E outros assuntos importantes também para o trabalho são, eu tive contato inicialmente nesse artigo publicado em 2015 dessas autoras, focado para o uso do Facebook e motivações também, dos 5 grandes fatores de personalidade, autoestima e narcisismo. E eu achei bem interessante esse artigo e pensei em aplicá-lo à atividade física, até me inspirando um pouco no que a minha orientadora anterior sempre dizia, acredito que ainda fala para os seus alunos, a professora Michele. Ela dizia que era sempre bom a gente ter um artigo modelo em que a gente pudesse se inspirar, até para não criar algo completamente muito distante da realidade, era bom ter algo de referência. Inclusive, um dos capítulos foca justamente em parte dessas variáveis, só que em vez do Facebook, mais voltado para as atividades físicas. E aí eu busquei integrar também o conceito de sociossexualidade, por ser uma das principais linhas de pesquisa da minha orientadora atual, a professora Yaroslava. Agora, entrando nos detalhes do nosso estudo da amostra, tivemos no total pessoas que chegaram até o final do nosso estudo, mais de 2.600 pessoas. E aí a cada análise acaba por filtros do próprio programa de estatística ou outros que a gente consegue inserir manualmente, ele vai diminuindo um pouco, mas essas foram as pessoas que chegaram até o final, principalmente
da USP, até pelas estratégias de divulgação. Utilizamos questionários online nessa plataforma do Qualtrics e esses foram os principais instrumentos que utilizamos. Em negrito, os que a gente analisou um pouco mais, e os outros tivemos ainda algumas dificuldades, e eu pretendo dar continuidade. E os que foram analisados sempre dá para ver de outras formas também. E aqui as nossas análises foram principalmente de variância multivariada, mas não apenas. Aqui só mostrando um pouco o Qualtrics, ele tem formas variadas, considero bem interativo, dá para criar as questões de modo bem variado e, também multiplataforma, dá para responder tanto por computador, celular, pelo menos para minha pesquisa eu acho que não teve nenhum problema de compatibilidade. Entrando agora nos capítulos, nos artigos, então o primeiro foi focado nessa classificação aquela que eu apresentei anteriormente, esportes, exercícios e práticas corporais, aqui com a distinção também de esportes individuais ou coletivos, que é bem comum na área. E estudamos a influência dessa forma de classificação juntamente com sexo e idade naquelas subescalas que eu apresentei de motivação. Então, as mais intrínsecas, interesse, prazer e competência, e as extrínsecas, sociabilidade, aparência, saúde e condicionamento físico. E quanto às predições e hipóteses, que a gente prevê, até pelo que tem bastante na literatura, uma distinção entre esportes e exercícios, principalmente, em contraste, esportes com mais motivações intrínsecas e sociais, e os exercícios com as que eu considero mais extrínsecas. Mas aí, por que fazer isso? Se outros estudos isso já é visto com bastante frequência. Eu considero a replicação para a ciência, porque uma razão é até ter esse propósito daquele artigo que eu mostrei dos vários autores, que a replicação é um pilar importante para a ciência, porque senão um artigo vira clássico, porque ele foi o primeiro, e aí os outros consideram verdade e deixam de testar possibilidades, e às vezes até o efeito temporal que pode modificar com o passar do tempo. E também, no meu contexto, como eu queria testar práticas corporais como uma categoria, seria importante ter as outras. E aí eu pensei em um possível equilíbrio, até levando em consideração o conceito de práticas corporais, de ser mais integrativo, complementar. E aqui também tivemos hipóteses baseadas um pouco nos estudos anteriores, principalmente maiores motivações sociais para os homens e de aparência para as mulheres. Aqui os resultados. Então, nessa comparação entre os sexos, nós vimos a diferença encontramos uma diferença, mas ela foi maior motivação intrínseca na subescala de interesse e prazer para as mulheres. Agora, a comparação entre os tipos de atividades físicas mostrou uma distinção principalmente entre os esportes coletivos e os exercícios. Diferiram entre eles em todas as subescalas testadas. E os esportes individuais tiveram algumas diferenças em relação aos coletivos, que até justificam eles estarem em categorias separadas. Agora, práticas corporais confirmou aquilo que eu imaginava de ser algo mais intermediário, tanto que em nenhuma das subescalas ficou em primeiro, nem em último, sempre em segundo ou terceiro lugar. E, em geral, mais próximo com os esportes individuais, não tiveram nenhuma diferença significativa. Eu destacaria dos meus resultados um possível protagonismo recente das mulheres, que eu
eu vou falar um pouco mais no slide seguinte. Como eu disse, práticas corporais pareceu, nessa análise, ficar numa categoria justificável, e eu destacaria principalmente como limitações aí uma contribuição importante do professor Fernando na qualificação anterior. A gente já vinha pensando nisso, mas ele reforçou bem essa questão. Por exemplo, critérios serem mais objetivos, porque aqui, nessa análise que eu utilizei, por exemplo, uma classificação que peguei a minha lista de atividades e muitas eu nem conhecia, eu tive que ir atrás para ver, assistir uns vídeos até para ter uma ideia do que poderia ser, e aí eu mesmo fui colocando nas categorias. Agora, se pegasse por exemplo, uma pessoa que fez a graduação comigo e desse a mesma lista e classifique aí, faço isso para uma pesquisa, talvez uma ou outra ela poderia colocar em categorias diferentes. E aí, para a ciência, é importante a gente ter mais consistência. Então, a gente, até com base nisso, pensamos em um artigo adicional, considerando uma análise que eu diria mais indutiva estatisticamente, por não fazer agrupamentos prévios, mas também uma segunda parte, também sugestão do professor Fernando, de explorar classificações anteriores. E aí ver similaridades e diferenças para essa que a gente fez. E isso é o tema do próximo artigo que eu vou falar daqui a pouco. Só terminando. Só vou marcar de novo. Então, nós não tivemos perguntas nesse sentido. Eu pensei uma possível influência porque principalmente a partir de 2014 em diante eu vi um aumento crescente de campanhas de empoderamento, combate às desigualdades de gênero, até por umas coisas que foram acontecendo no ambiente universitário. E eu considero é importante, acho que pesquisas futuras levarem em consideração que talvez isso possa ter tido uma influência, até porque a minha coleta de dados foi em 2016, então era um momento uma tensão política muito forte também, talvez tenha tido uma influência. Mas é importante destacar que, apesar desse resultado que eu encontrei em uma das escalas mais motivações intrínsecas para as mulheres, a desigualdade ainda é muito elevada. Por exemplo, aqui tem essa pesquisa de autores aqui do Instituto, que mostra que mesmo as mulheres que chegaram no nível considerado mais alto da ciência, as pesquisadoras de nível sênior, mesmo elas ainda recebem menos financiamento em relação aos homens. Tem também esse ensaio da professora Michele, focado no polo aquático, então mais próximo das atividades físicas, mostrando também questões de muito... essas dificuldades que ainda se encontram, mesmo em pleno século XXI. Enfim, concluindo, acho que a principal ideia a principal mensagem que fica, acredito, desse artigo seria que essa classificação que a gente utilizou foi coerente no contexto das motivações. Se a gente explorasse outra variável dependente, talvez poderia se configurar de outra forma, mas utilizando as motivações fez sentido. E aí, como eu tinha dito, a gente fez um segundo artigo mais focado também estudando a mesma escala de motivação, só que com outras classificações. Então, aqui diversas que foram propostas em outros contextos, e a gente queria ver como elas se comportavam nesse aspecto motivacional.
e também a segunda parte, como eu disse, mais indutiva estatisticamente, que utilizou essa análise de Kruskal-Wallis, que seria como se fosse um campeonato, sem maiores agrupamentos. Então, cada atividade, a gente compara esse teste compara uma a uma e aí vê quem faz mais pontuações, como se fosse um campeonato de futebol, de pontos corridos. Eu pelo menos não vi estudos anteriores tão próximos, então foi mais exploratório nesse sentido. Agora, mostrando os resultados, nós vimos alguns destaques individuais de acordo com cada subescala. Por exemplo, essa de competência, de motivação intrínseca, a caminhada pontuou, praticantes de caminhada pontuaram menos nessa escala, significativamente em relação a diversas outras atividades. De modo semelhante, praticantes de pilates pontuaram menos na subescala social, e aqui tem alguns destaques na subescala de aparência. Agora, aquela análise que a gente fez das classificações anteriores, deu para ver um agrupamento delas, principalmente nas motivações mais intrínsecas ou extrínsecas. Por exemplo, aqui o critério de orientação motora, ele classifica atividades físicas mais como embativas, rítmicas ou aquáticas. E a gente viu que as mais embativas pontuaram mais, ficaram mais nesse polo intrínseco, enquanto as rítmicas mais na parte extrínseca. E aí a terceira categoria ficou mais no meio do caminho, e as outras a gente via sempre. Cada classificação tem algumas diferenças, mas em geral uma ficava de um lado e outra do oposto. Com relação a isso, eu gostaria de fazer umas interpretações principalmente com cuidados para as intervenções práticas. Por exemplo, as atividades mais intensas que foram associadas a mais motivação intrínseca, eu consideraria com precaução uma recomendação. Alguém poderia ler esse artigo e pensar, então se encontramos a solução para o sedentarismo, é só pôr todo mundo para suar que está resolvida a situação. Não é bem assim porque entram as diferenças individuais. Para muitas pessoas não é uma situação confortável. E naquela da caminhada, por exemplo, os destaques individuais, citando como exemplo, por ter tido pontuações baixas em motivação intrínseca, não significa que não serve para nada. Eu diria que talvez mereça um cuidado, uma atenção diferenciada, uma contribuição que eu faria, um olhar alternativo seria talvez os professores olharem para quem pratica caminhada e talvez darem uma atenção maior e sugerirem outras atividades, não como substituição, porque a caminhada tem diversos benefícios, mas sugerirem como possibilidades de a mais. Então, para que as pessoas tenham mais chances de encontrar algo com qual se identifiquem, em que sua percepção de competência seja mais satisfatória, que se sintam mais felizes, nesse sentido. E uma limitação que eu pensei é no o peso das atividades, que foi peso no sentido de quantidade de participantes por categoria. Então está um pouco desbalanceado, até pelo modo como foi nossa amostragem, mas tivemos praticantes de musculação e de corrida, foram as principais categorias, com mais de 100 participantes, todas as outras com menos do que isso. Então talvez elas poderiam estar puxando, aí seria uma coisa que eu gostaria de ver mais para frente. Agora, as principais mensagens, então seria, assim como o artigo anterior, usando outros agrupamentos também é possível diferenciar as atividades físicas de acordo com as escalas de motivação e há destaques individuais que podem ser olhados pensando em implicações práticas. Agora, o terceiro artigo que retomamos há menos tempo, como eu disse, foca nos aspectos
temporais da atividade física, não são temporais no sentido de sol, chuva, manhã, noite, é temporal no sentido de há quanto tempo a pessoa pratica a atividade. Então, a gente usou esse agrupamento inspirado no modelo teórico, dividindo os participantes principalmente nos sedentários que não praticam atividade física regularmente, pessoas na fase de manutenção que praticam há pelo menos 6 meses, e o grupo ação que está no meio do caminho, pessoas que começaram a praticar, mas ainda não fazem há tanto tempo com regularidade. E aí os estudos eles sugerem pontuações diferentes em quem pratica atividade há mais tempo, várias delas associadas ao bem-estar, mas não todas, não necessariamente todas. Por exemplo, extroversão, apesar dos estudos mostrarem que quem pratica atividade física há mais tempo tem mais extroversão, não significa que é melhor ser extrovertido. Tem que interpretar os resultados com muito cuidado para evitar preconceitos. Então, as hipóteses foram um pouco nesse sentido. E eu diria ainda que a nossa análise foi dividida entre homens e mulheres, porque pelo menos o que eu ainda não tive muito tempo para ver os estudos em muitos detalhes, mas uma coisa comum é eles compararem ativos e sedentários, mas sem levar em consideração possíveis diferenças, como se todo mundo fosse igual. Então aqui eu quis fazer essa análise separadamente para ver o que aparecia de mais de destaque para homens ou mulheres. Então aqui, né, primeiro nessa análise dos homens, vimos esses que praticavam há não tanto tempo a fase de ação, maiores pontuações nessa escala de personalidade de abertura à experiência. Então eu pensei que isso pode ser interpretado talvez como um período sensível em que poderiam ser oferecidas até mais possibilidades para aumentar as chances da pessoa encontrar algo com que ela se identifique. Outro destaque que eu faria seria a sociossexualidade. Então, tanto o comportamento, que é o quanto a pessoa assim, ela relata de ter relacionamentos sexuais variados, quanto a atitude, que é a opinião que ela manifesta, é o quanto que ela acha aceitável ter diferentes parceiros. Então, isso foi maior nos homens que praticavam mais atividade física há mais tempo, principalmente em relação a sedentários. Agora, nas mulheres, o destaque que eu faria aqui, as que ficaram nessa categoria intermediária, em geral, tiveram pontuações semelhantes ao que a gente esperava, então, mais intermediárias. E eu faria destaques nas que praticam há mais tempo extroversão e conscienciosidade, maiores em relação, principalmente, às sedentárias. Agora, aqui tem um resumo dos resultados, principalmente, então, pensando em principalmente quem pratica atividade física há mais tempo em relação aos sedentários. Aqui eu numerei um para homens, então, por exemplo, o que tem foi significativo só para os homens. Homens mais ativos diferem principalmente dos sedentários, com maiores pontuações nesse fator. O que tem 2 foi significativo só para as mulheres, e o que tem 1 e 2 foi para ambos os sexos, na mesma direção. Esses resultados que eu encontrei só para um dos dois, eu pensei na hipótese que eu citei brevemente na introdução, de gravitação ou mudança. Então, gravitação, a pessoa seria, com base na atividade que ela pratica, não, a gravitação é o contrário. A pessoa, pelo perfil de personalidade dela, ela seria atraída a praticar atividades físicas, e a hipótese de mudança é o contrário. Ela, com a prática de atividades físicas, ela poderia ter mudanças nessas variáveis psicológicas. E aí o que eu pensei em algumas possibilidades que depois eu posso falar melhor, mas principalmente que é algo que estudos longitudinais teriam mais condições de tirar conclusões precisas. Depois eu vou até fazer buscas na literatura para ver o quanto a gente consegue discutir no nosso artigo sobre esses assuntos. As principais mensagens
Esse artigo, então, foram diferenças consistentes entre pessoas fisicamente ativas e principalmente sedentárias nessas escalas que estudamos, em boa parte delas, sendo diferenças importantes em consideração quando utilizado o sexo como aspecto de análise. Agora, só para terminar, eu faria destaque algumas limitações. Sempre importante fazer essa consideração. Aqui eu pensei nas classificações, porque o meu título ele é motivações para atividades físicas, uma abordagem evolucionista, não dá mais para mudar, mas talvez um título mais, digamos, mais modesto seria uma aproximação evolucionista, porque eu não sei o quanto, de fato, eu consegui inserir a abordagem, principalmente nesse aspecto das classificações. Eu tentei falar um pouco, mas acredito que estudos futuros possam explorar isso melhor. Por exemplo, eu tive mais contato com pesquisas sobre brincadeira, que fizeram algumas classificações, até assistindo a qualificação do colega do grupo, Leonardo, também eu lembrei dos etogramas, então tem o dos macacos, que a gente até poderia olhar o que eles, detalhes, e outras espécies também de camundongos que eu tive contato na iniciação, até formigas, diferentes espécies, e ver o que elas poderiam contribuir para pensar sobre as classificações de atividades físicas em humanos. Outro aspecto é essa distinção, levar em consideração o gênero, porque tivemos o sexo biológico, que acaba sendo um pouco limitado. E olhar o gênero ampliaria muito o leque de possibilidades, a meu ver, e o que algumas pesquisas mostram. Inclusive, a gente tem um grande especialista no assunto hoje, que é o professor Fernando. Recomendações também de mais pesquisas longitudinais para ver os efeitos, ver como essas variáveis emergem e se modificam no decorrer do desenvolvimento da pessoa, da ontogênese. E aqui uma limitação que até o livro base de motivação e emoção, que é aquele do John Marshall Reeve, ele fala que os questionários são uma forma de medir a motivação. Tem outras, por exemplo, a observação, que aí leva em consideração os comportamentos não verbais, por exemplo, a área do professor Sandro, ou até mesmo medidas neurofisiológicas, que é a área da professora Michele, ou da psicologia sensorial do professor Marcelo. Então, dá para estudar de formas mais complementares, para ampliar o conhecimento sobre o tema. E aqui é um desafio a expansão para novas amostras, mesmo no Brasil. Por exemplo, minha pesquisa foi mais centrada, assim como praticamente todas da psicologia, o público mais universitário, sendo que o último censo ele mostra, e provavelmente não mudou muito, que a maioria das pessoas são de ensino fundamental incompleto. Então, como chegar nessas pessoas é um desafio que ainda precisa ser considerado. Agora, para terminar mais positivamente, algumas potencialidades. Eu pensei, por exemplo, um aplicativo. Aí o pessoal da área poderia pensar em formas. Por exemplo, a pessoa chegou na academia, em vez de perguntar só qual o seu objetivo e acabou, na anamnese ela responde lá o questionário Parquet para falar se tem sintomas ou não, e depois um questionário de motivações. Com base nisso, podia haver uns scores e até pensar em atividade, com base no que ela pontuou, sugerir atividades, porque às vezes a pessoa chega lá e não tem ideia do que fazer. Outra questão importante, eu acho que a gente contribui com essa reflexão filosófica sobre as terminologias, que eu sinto que ainda não há muito cuidado na área com relação a isso, cuidado às diferenças individuais, atenção às minorias também, eu acho importante, intervenção personalizada. E aqui eu pensei em psicologias das atividades físicas, mas estudos com ênfase evolucionista. Mas não apenas isso, tá aí porque é a área nossa do programa, mas mais pesquisas interdisciplinares em geral que contempla, obviamente, a abordagem evolucionista. Agora, só para concluir, já estou acabando, eu pensei também a possibilidade no ensino. Eu lembrei até dessa disciplina que eu fiz com o professor Marcelo, de preparação pedagógica, que a tarefa era, o trabalho final era fazer uma
uma ementa comentada da disciplina. Eu pensei numa 2017, mas eu já pensei nesses conceitos, incluí-los, e também de uma forma inclusiva, trazer bastante alunos. Então, se eu tiver a oportunidade um dia, seja qual for o lugar, eu espero ter uma disciplina focando nesses aspectos, falando um pouco desses aspectos que eu estudei aqui. Não vai dar tempo de falar, mas eu acho que eu já estourei o tempo, mas só para vai ficar disponibilizado esse mapa conceitual que eu elaborei, focado algumas ideias que eu considero importantes da minha pesquisa. Depois eu posso falar melhor para quem tiver interesse, fica meu contato também para até porque esse momento fica mais para conversar com a banca, mas quem quiser entrar em contato eu estou à disposição, será um prazer. Eu agradeço, então agora vamos para as contribuições da banca. Obrigado.